Semana, então, eu estava pensando um pouco acerca disso. Os mortos do Halloween, os vivos e a igreja. E eu fico impressionado como a igreja de Jesus, ao longo do tempo, tem gente perdendo completamente o entendimento. Tem gente perdendo na igreja de Jesus completamente o entendimento de quem nós somos, de qual é o nosso papel, qual é a nossa essência, qual é a nossa identidade. Eu ouço falar de igrejas que acham normal celebrar Halloween, porque afinal de contas é uma questão de folclore, é uma questão de cultura, e que a igreja não pode confrontar a cultura, a igreja não pode modificar a cultura, e que faz parte, né, do nosso papel ser inseridos na cultura local. Outros, eu entendo, tem muita gente que perde pessoas queridas, e chega então nesse tal desse Dia dos Mortos, separa o dia para visitar a pessoa que morreu. Então famílias e famílias vão até o cemitério, e sentam ali ao lado do túmulo. Alguns levam a comida favorita para comer ali. E eu não me sinto muito constrangido de falar sobre isso, porque eu já enterrei meu pai e minha mãe. Já enterrei meu sogro e minha sogra. Então não estou falando de um sentimento que eu desconheça. Eu não estou falando de uma realidade que seja longe da minha vida, muito pelo contrário. E nós que entendemos o que a palavra de Deus nos ensina, nós temos que saber que ao homem está destinado morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo. Os nossos queridos que morreram, eles não estão naqueles lugares. Eles não estão no túmulo, eles não estão no cemitério, eles partiram já para o seu destino eterno. Cada um segundo aquilo que fez. Então as pessoas que perdem alguém querido que morre, essa pessoa já foi para onde tinha que estar, ela não está no cemitério, ela não pode ser visitada, ela não ouve o que as pessoas falam, ela não pode receber os presentes que as pessoas dão. Eu posso entender pessoas que não conhecem a Cristo, pessoas que não conhecem a palavra, ter as suas crenças, mas eu fico preocupado e não entendo quando cristãos que entendem a palavra, que receberam a verdade, que são ensinados na Bíblia, ficarem confusos nesses dias e não saberem exatamente quem são, onde estão as pessoas e para onde vamos. Uma das maiores tolices que eu já ouvi, que faz parte da cultura, sabedoria humana, vou chamar assim, é que a morte faz parte da vida. A morte não faz parte da vida, a morte é o oposto da vida. A morte, ela faz parte do pecado. Segundo a Bíblia, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado também entrou a morte, porque todos pecaram. Paulo nos ensina. Então, a morte, ela faz parte do pecado. A morte, ela é uma consequência do pecado. A morte está associada ao pecado e a morte encerra com a vida. A morte é um inimigo que Jesus venceu. O último inimigo a ser vencido é a morte. Por isso não dá para entender cristãos acharem que podem se inserir na cultura do Halloween, porque a cultura do Halloween, ela é de bruxaria, ou seja, feitiçaria e mortos. Se ela é de feitiçaria e de mortos, ela não tem nada a ver com o Evangelho de Jesus. Então, pouco importa se faz parte da cultura, pode fazer parte da cultura do mundo, pode fazer parte da cultura das pessoas que entendem ou que abraçam ou que até cultuam a morte, mas não pode fazer parte da vida do cristão. Não pode fazer parte porque é incompatível, porque o cristão não pode celebrar bruxaria e morte, porque nós não temos pacto com feitiçaria e a morte não tem mais domínio sobre nós, porque nós não estamos mais debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça e a vida de Jesus se manifesta em nós, a vida de Jesus nos foi dada, então nós somos da vida e não da morte. Então não entendo o cristão em fóruns de debate perguntar, posso celebrar Halloween? Se você acha que você precisa celebrar, celebre, mas negue quem você é. Não é cristão. Você quer celebrar a morte. Você é outra coisa, outra pessoa, outra origem, mas não é de Jesus, porque Jesus é a vida. Jesus disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá.
Então, nesses dias, essas coisas, elas me deixam assim um tanto ou quanto até irritado. Porque não é possível o cristão achar que isso é normal. Mas nós vivemos um tempo, então, que as pessoas, cada vez mais, nós vemos cristãos que não conhecem a palavra, igrejas que não ensinam a palavra, igrejas que não pregam a verdade, e nós queremos nos alinhar com todos aqueles que pregam a verdade, que ensinam a verdade, porque a palavra de Deus é a verdade. Então, por exemplo, a Bíblia diz, Colossenses 3,17, Paulo nos ensina, e tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Em Isaías 38, de 18 a 20, nós lemos que a sepultura não pode te louvar, nem a morte glorificar-te. Não esperam em tua fidelidade os que descem à cova. Os vivos, somente os vivos, esses te louvam como hoje eu o faço. O Pai fará notória aos filhos a tua fidelidade. O Senhor veio salvar-me, pelo que tangendo os instrumentos de corda, nós o louvaremos todos os dias de nossa vida na casa do Senhor. Ou seja, eu posso fazer tudo o que fizer, seja em palavra ou seja em ação, eu posso glorificar Cristo celebrando o Halloween? É claro que não. Por quê? Porque a palavra diz que nem a morte pode glorificar a Deus, a morte é incompatível com glorificar a Deus. Então o crente que lê a Bíblia deve saber os fundamentos do que crê, porque então todas as coisas nós temos que fazer para o Senhor. A gente viu o vídeo da ceia, e aquele vídeo eu posso trazer para essa ceia. O Senhor espera então que tudo o que eu faço na vida, eu faça como para Ele, não para homens, que quando eu fizer assim, Jesus está comigo. Ele disse, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, mas Ele está com quem? Com aqueles que abrem a sua vida para que Ele faça parte. Dos outros Ele está fora, Ele não faz parte da vida, Ele ainda está tentando falar pelo Espírito para que a pessoa abra o coração, abra o entendimento e receba a verdade. Mas para nós que somos da verdade, porque estamos em Cristo, Jesus, Ele anda conosco. O Espírito Santo de Deus, Ele está presente em nossas vidas, em todos os lugares que andamos. E quando a gente para pensar em todos os lugares que nós andamos, será que todos os lugares que você anda, eles são compatíveis com Jesus entrar com você pela porta que você entra? Ele está com você no lugar que você está, na companhia que você está, falando o que você está falando, fazendo o que você está fazendo, eu fazendo o que eu estou fazendo. Jesus pode estar realmente em todos os lugares que eu vou, em todos os ambientes que eu estou falando, ouvindo o que eu estou falando? Isso é um pensamento que nós precisamos ter. Nós precisamos entender quem somos. Ele está conosco. Não quer dizer que Ele concorde com tudo que fazemos. O Espírito Santo vai nos convencer do pecado, não é assim? Quando estamos no lugar errado, quando estamos no programa errado, Ele vai nos convencer. Mas então, voltando para a questão de Halloween, alguns dizem que não tem nada demais, tem tudo demais. Não tem absolutamente nada de compatível com alguém que diz que é de Jesus. Até porque, na verdade, a morte não deve ter mais nada em nós. Jesus, Ele venceu o problema da morte. Jesus venceu a morte. Agora, isso não significa que nós somos todos do arrebatamento em nome de Jesus, não é isso? Mas, eventualmente, tem algum cristão que pode ser que, porque já tem quase que 200 anos, ele vai morrer antes do arrebatamento. Os bem velhinhos, os bem idosos, né? Só esses vão, né? Porque Matusalém morreu antes do dilúvio, por figura, né? Então, nós temos aí os mais experientes, os mais idosos, talvez esses vão partir antes de Jesus voltar, antes de Jesus levar a sua igreja. Mas, na verdade, o que nós temos que entender é que este corpo mortal, ele é o corpo carnal, ele é o corpo que tem a marca do pecado, e esse corpo vai morrer. E Jesus não veio para resolver o problema desta morte, não é? Jesus ressuscitou pessoas que morreram. Jesus ressuscitou Lázaro, e Lázaro morreu, não foi isso? Morreu. Porque o salário do pecado é a morte. Jesus veio para resolver o problema da segunda morte, que esta é a questão séria e importante, que é a pessoa morrer aqui na carne e ser separado de Deus para sempre. Esta é a morte eterna, esta foi a morte que Jesus resolveu pelo poder da sua morte e ressurreição, que nos restaura a Deus, que nos conecta com Deus e que nos abre então acesso a estar com o Pai.
Essa é a morte que Jesus resolveu. Esta morte não tem mais nada em nós se estamos em Jesus Cristo. Porque se estamos nele, a vida dele está em nós, a vida eterna que há nele está estabelecida para que nós venhamos a viver quando sairmos, quando deixarmos deste corpo. Que é o que Jesus fala ali em João 5, 24 a 25. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Vamos ler aqui Efésios para fazer o raciocínio mais completo. Ele, Paulo nos fala, ele, Jesus, nos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados, nos quais andamos outrora, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Então, quem é que celebra a morte? Quem está debaixo do curso desse mundo, da cultura desse mundo, do sistema desse mundo. Então, quem está no sistema desse mundo não tem revelação, vai celebrar a morte, vai achar normal, vestir o seu bebezinho de 1 ano, aquele bonitinho, rosadinho, ou bochechudinho, aí veste ele, faz olheira, põe uma cara de monstro, põe uma cara de morto, e acha que está fazendo uma coisa boa para o filho. Alguém que é das trevas, que não tem a luz de Jesus, eu consigo entender. Mas alguém para quem a luz de Jesus brilhou, é impossível achar que é normal vestir o seu filho de morte, identificar o seu filho de morte, porque a morte era onde nós estávamos antes. Nós nascemos mortos nos nossos delitos e pecados. Estávamos mortos e separados de Deus para sempre. Mas Ele nos deu vida a partir desse lugar. Jesus nos traz vida pelo seu sangue, vida pela sua ressurreição. Ele é a ressurreição e a vida. Então nós que estávamos mortos, agora temos vida. É impossível alguém que tem vida querer celebrar a morte. Nós que temos vida queremos compartilhar a vida com aqueles que estão mortos. Nós ficamos frustrados quando alguém morre e não quis receber a Jesus como Senhor e Salvador, porque nós entendemos o poder da morte sobre essa pessoa que partiu. Nós não temos nada com a morte. A morte não tem nada conosco. E se Deus quiser, nós somos aqueles que vamos passar ver a morte meio de ladinho, assim, eu não sei como é que é o arrebatamento, e eu sei que nós não vamos participar desse negócio, nós vamos ver meio assim, comigo não é? E vamos encontrar Jesus. O que é mortal vai ser revestido da imortalidade. O que é corruptível vai ser revestido da incorruptibilidade, para que possamos entrar na presença dEle. Nós somos da vida, nós não somos da morte. Aleluia. Mas existem pessoas que têm aliança com a morte. E é isso que eu quero que vocês entendam que acontece nesse tipo de festivais. Esse tipo de festival. Por exemplo, se eu falar para você no casamento, você vai entender que independentemente da cultura, o casamento tradicional, como tem que ser, você tem ali um homem e uma mulher. Você tem ali alguém celebrando. Você tem convidados, você tem testemunhas, você tem alguns atos que são feitos, às vezes acendem uma vela, às vezes quebram taças, não é isso? Às vezes quebram pratos, trocam alianças, tem todo um ritual, tem uma formalidade, aí sim, de acordo com cada cultura, para se estabelecer um casamento. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? E cumpridos esses ritos, há alguma coisa estabelecida, que é uma aliança entre um homem e uma mulher. Há uma aliança estabelecida em meio a uma certa cerimônia, e ali há um pacto, ali há um ritual, ali há um rito, ali há uma formalidade, e ali nós, então, que cremos em Jesus, há uma bênção proferida pelo pastor, pela autoridade espiritual que está naquele lugar, há uma bênção proferida, e isso tudo, então, estabelece uma aliança. Então, todas as vezes que isso acontece, se estabelece uma aliança, amém? Muitos casais, quando vão em casamento, pensam, puxa vida, querido, eu casava com você de novo, né? Eu casaria com você de novo todos os dias, né? E quando a gente vai em casamento, a gente lembra disso. Os casais lembram. Muitos fazem até celebrações de confirmar aliança, não é isso? Outros comemoram as bodas todas, né? Bodas de, sei lá, bodas de prata, bodas de ouro, são as mais conhecidas. Porque tudo isso faz parte da aliança. Agora veja aqui.
Isaías 28:15, o profeta está denunciando pessoas que dizem: fizemos aliança com a morte, e com o além fizemos acordo. Quando passar o dilúvio do açoite, aqui ele está falando, é uma figura do juízo passando na grande tribulação. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque por nosso refúgio temos a mentira, e debaixo da falsidade temos escondido. Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que eu assentei em Sião uma pedra, pedra já provada, pedra preciosa, angular, solidamente assentada. Aquele que crer não foge. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo, a saraiva varrerá o refúgio da mentira e as águas arrastarão o esconderijo. A vossa aliança com a morte será anulada e o vosso acordo com o além não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, sereis esmagados por ele. Que loucura, que texto duro, que texto forte, que tem alguns ingredientes importantes que eu quero destacar aqui para você. De alguma maneira, existem pessoas que farão pacto com a morte por conta do juízo que virá. Tem pessoas que não são de Jesus, que não creem em profecia bíblica e que sabem muito bem que alguma coisa está muito estranha acontecendo no mundo, sabem que algumas coisas estão mudando, sabem que existem mudanças acontecendo astronômicas, geológicas, e estão se preparando para isso. Aqui eu posso entender claramente essas pessoas se escondendo em bunkers, essas pessoas se escondendo em lugares subterrâneos, achando que vão sobreviver naquele dia, e o Senhor já está avisando para essas pessoas que quando acontecer, a água vai inundar, o refúgio não vai subsistir. Você pensa que você está lidando com um Deus que não sabe todas as coisas, mas Deus conhece. Mas veja que ele está falando de uma aliança com a morte. E eu entendo claramente que quando todos os anos as sociedades elas estabelecem rituais, roupas, alimentos, músicas e procedimentos que elas repetem ano após ano, elas podem até não saber, mas estão estabelecendo cada vez mais uma aliança com a morte. Todas as vezes que se celebra o ritual de Halloween, essas gerações estão consolidando, estão repetindo, estão marcando aquele ritual, aquele cerimonial, aquele procedimento como uma aliança com a morte. Não é só um folclore que não tem valor nenhum, tem um efeito espiritual. E eu creio que a partir daqui, é claro, existem outros graus de aliança com a morte, não é disso que eu estou falando, mas eu estou falando que essas festas, essas brincadeiras folclóricas, elas são uma porta de entrada para aprofundar nas trevas, para que as trevas encontrem direito na vida das pessoas e comecem então a trazer os pais que consagram então os seus filhos para as entidades que estão por trás das fantasias de Halloween. Elas estão consagrando os seus filhos e nem imaginam o quão grave isso é na vida dessas crianças ao longo do tempo. E se a gente para pensar, o que acontece? Os filmes de terror, cada vez mais eles crescem, cada vez mais eles proliferam, as séries e tudo mais, e as pessoas gostam do terror. E as pessoas têm prazer em assistir filmes de terror e ter medo. E nos filmes de terror, normalmente, arranca a cabeça da pessoa, corta em pedacinhos. Então, quem está ali no filme de terror, na verdade, é quem? É a morte. A morte, a entidade da morte está por trás do terror. Ela está ali lançando sementes na vida das pessoas, ensinando um caminho de como morrer, ensinando um caminho de como buscar uma aliança com a morte, um pacto com a morte, e dali vai cada vez mais para outras experiências, não é? Esses jogos de adolescentes de suicídio nada mais são do que uma evolução disso. Os games em que cada vez mais se matam pessoas, e tiroteio, e esfaqueamento, e morte, e mortandade, e matar, e morte, e mortandade, e matar. E se você olhar, nós estamos vivendo uma cultura da morte. Algum tempo atrás nós tínhamos a moda da morte, as pessoas se vestiam com uma caveira. Tinha caveira na blusa, tinha caveira no tênis, tinha caveira na meia, tinha caveira em todo lugar. E o que é a caveira que não é o símbolo da morte? Então nós temos pessoas que estão se vestindo de morte achando que está tudo bem, e que isso é da moda. Eu posso entender pessoas que não têm revelação, mas eu não posso entender pessoas de Jesus não entenderem o que está acontecendo por trás daquilo que é visível. Entenda, o diabo ele é muito sutil. Ele não vai escandalizar, escancarar alguma coisa. Só que eu vou te dizer, apresentar a morte e a pessoa achar tudo normal, eu já estou achando que ele está ficando escandaloso demais. Já não vejo mais tanta sutileza assim, eu vejo as pessoas no fundo querendo muito mais fazer parte do sistema, fazer parte da sociedade, ser aceitos pela sociedade do que qualquer coisa. Estava conversando com uma mãe que ela estava me falando que só os filhos dela não foram vestidos de Halloween.
e ficam discriminados na escola. No ano que vem não vão na escola. E está certo. Por que que isso faz parte agora do currículo da escola? Isso agora é educação? Isso agora é programa de governo? Isso aqui é o MEC agora que vai fazer as crianças todas serem marcadas pela morte, pacto com a morte, aliança pela morte? O que que nós estamos falando? O que que isso produz para a vida das crianças de verdade? Nós precisamos entender quem nós somos. Nós temos que entender que esse tipo de coisa não tem nada a ver com a gente. E cada vez mais ser de Jesus mesmo vai nos levar a estarmos em posições mais solitárias, mais impopulares, mais diante de Deus. Esse é o lugar que nós temos que estar. Importa mais agradar a Deus do que aos homens. Importa mais praticar o que a palavra nos diz do que aquilo que a sociedade nos impõe. Estava falando essa semana acerca de que importa mais obedecer a Deus do que aos homens. É claro que nós cristãos somos os primeiros a falar que nós temos que obedecer às leis, nós temos que orar pelos governantes, nós temos que nos sujeitar a eles, nós temos que respeitá-los de qualquer ideologia que sejam, de qualquer orientação política e partidária que sejam, se estão assentados em cadeira de poder, nós cristãos vamos orar por eles, vamos obedecer às leis e vamos ser os melhores cidadãos possíveis. Só tem um momento, só tem uma licença profética para não obedecermos às leis. Isso é quando a palavra de Deus nos diz que nos importa mais obedecer perdão, a Deus do que aos homens. Quando as leis quiserem nos obrigar a contrariar a palavra de Deus, dependendo do que for, nós somos mais convidados por Deus a optar por obedecer a palavra e desobedecer a lei. Nós nunca pregamos desobediência civil, nós nunca pregaremos desobediência civil, a não ser quando o que a lei quiser nos obrigar a fazer seja contrário à palavra de Deus. Vai chegar um tempo em que todos os cidadãos do mundo vão ter que ter uma marca na mão ou na testa para comprar e vender. Vai ser obrigatório, vai ser legal, vai ser o sistema legal e jurídico vai estar por trás disso e todos os cidadãos serão obrigados a ter. Aí nós vamos falar o quê? Comigo não. Eu não vou. E o que vai acontecer é que vai ter pena de morte, vai ter pena de prisão para quem não cumprir essas coisas. E nesse momento da história da humanidade, a Bíblia já nos alerta, nós somos chamados por Deus a desobedecer a lei. Nos países em que é proibido pregar o evangelho, os nossos irmãos pregam o evangelho, escondido da justiça. E Deus os abençoa a fazer assim, porque importa mais obedecer a Deus do que aos homens. Não é possível que cristãos não decidam desobedecer algo que é somente folclore, algo que é somente cultural, algo que não é legal. Nós não precisamos de ser aceitos pelas pessoas com essa prática abominável a Deus. Importa mais abençoar nossos filhos e ensiná-los no caminho do Senhor, porque está cada vez mais difícil criar filhos nos nossos dias, não é assim? Então, eles podem ter uma aliança com a morte, e eles podem achar que quando passar o juízo, eles vão estar protegidos, porque estão escondidos, mas eles vão ter uma surpresa que as águas arrastarão o seu esconderijo. Quando eu falo sobre isso, quando eu estou falando sobre escatologia bíblica, se você der um search rápido no Google e você procurar bunkers, você vai ver que existem hoje muitas pessoas com construções subterrâneas para sobreviverem ao apocalipse. Eles falam isso literalmente. Existem construções, eu já vi fotos, que é como se fosse um conjunto de prédios subterrâneos, prédios de 14 andares para baixo, e como se tivessem algumas torres para baixo. Existem alguns lugares que tem assim, sala de cinema, tem piscina subterrânea, tem estoque, tem mini hospitais. É impressionante o que existe, porque essas pessoas sabem que o juízo de Deus virá e que o mundo como conhecemos vai ser destruído, e eles estão achando que está tudo bem, eles são espertos pra caramba e vão se esconder lá porque são os ultra ricos deste mundo e vão sobreviver, tanto quanto, não sei se você viu lá o filme 2012, mas no filme 2012 acho que era 1 bilhão de euros, se não me falha a memória, o ticket para pegar uma das arcas, não é isso? Quem assistiu o filme, né? E ali só os ultra ricos é que iam escapar do juízo que viria. Eles sabiam que ia ter um cataclisma global, tinham lá 6 arcas gigantescas, não é? Para que os ultra ricos pudessem escapar. E o Senhor está dizendo que é o seguinte: a água vai inundar esse lugar. As pessoas não entendem como é que o mundo vai virar. Os caras podem achar que eles estão num lugar seco, muito bem planejado, aí Deus dá um desajuste assim no mundo, o mundo muda de lugar, muda de eixo, e o cara vai ficar com o seu bunker embaixo do Oceano Pacífico. Como é que vai sair de lá? A única forma de sobreviver esses dias que virão é através de Jesus Cristo. E eu não podia passar por um texto sem falar de Apocalipse. Mas voltando, Romanos 6,
1 a 2, nós lemos Paulo falando o quê? Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça seja mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para o pecado, morremos? Então a questão é que nós não somos vivos mortos, mas nós somos mortos vivos. Nós morremos para nós mesmos e recebemos a vida de Cristo. Quem não tem a vida de Cristo, embora esteja vivo, tenha certidão de nascimento, está morto nos seus delitos e pecados. Então o chamado para nós é, nós morremos para o pecado. Essa é a morte que tem que fazer parte da nossa vida. Essa é a morte que nós temos que celebrar. Vencer o pecado é celebrar uma morte que agrada a Deus. É a morte da minha carne, é a morte da minha vontade, é a morte do meu velho homem. Essa morte faz parte da vida cristã. Essa morte nós temos que viver. Então nós somos sim mortos-vivos. Não os zumbis dos filmes, mas os que espiritualmente entendem o que isso significa. Então a pergunta é, sabemos quem somos? Marcos 12, 27, Jesus diz que Deus não é Deus de mortos e sim de vivos. Mas como é possível? Morreu todo mundo, não morreram os discípulos? Não morreram os crentes da igreja primitiva? Não morreram os crentes do primeiro milênio? Não morreram os crentes agora até 1700, 1800, os crentes de 1900 têm poucos vivos. Não, 1900 não é nenhum vivo. Não, tem, eu estou aqui. Os crentes de 1900 que ainda estão vivos. Como é que Deus pode ser um Deus de vivos e não de mortos? Ele é Deus daqueles que nasceram de novo em Jesus Cristo. Ele é Deus de vivos, porque esses ainda que morram viverá. Esses ainda que morram viverão. Jesus é Deus, está falando que Deus é Deus de vivos, porque os que morrem em Cristo, a palavra de Deus ainda diz que eles dormem. Por que dormem? Porque serão despertados em algum momento, o Senhor vai despertá-los. Agora, os que morrem em Cristo, esses são, os que morrem sem Cristo, esses são mortos. Esses são aqueles dos quais Deus não é Deus. Deus não é Deus de mortos, porque esses, enquanto viveram aqui, não receberam a palavra de Jesus, portanto, não receberam a sua vida e, portanto, morreram mortos. Você está entendendo? Morreram mortos. Deus não é Deus de mortos. Aqueles que recebem a vida de Cristo são vivos e estão vivos aguardando a eternidade ser transformada quando todos nós estivermos reunidos diante do Senhor. E o último inimigo a ser destruído é a morte. Como é que um crente pode brincar com a morte, se a morte é um inimigo de Deus? A morte é um inimigo de Deus que vai ser destruído. A morte não é um acidente, a morte não é uma fatalidade. A Bíblia apresenta a morte como uma entidade. A Bíblia diz que a morte é um ser. E é um ser que será lançado no lago de fogo e enxofre, logo ali no juízo, logo no finalzinho da sua Bíblia está lá. A morte, ela é lançada no lago de fogo. Ela é um ser, ela é uma entidade que entrou no mundo a partir do pecado. Tiago 4,4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se em inimigo de Deus. Quando a gente quer fazer alguma coisa para ser aceito pelo mundo, porque é legal do mundo, nós podemos ficar amiguinho das pessoas, mas Deus vai ficar furioso conosco. Deus não tem prazer em que você e eu tenhamos amizade com o mundo, porque o mundo passa. Todas as coisas do mundo passarão, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Por que nós temos que querer ser aceito? Por quê? E a gente ainda tem uma vida fácil. Antigamente, quando o mundo ficava chateado com o crente, ele queimava em fogueira. Ele jogava para os leões. Ele cortava em pedacinho. Hoje ele só coloca um monte de... corta todos os likes da sua página. Excluem o seu perfil. Fala um monte de você, um monte de post contra você. Não é isso? E tem muito crente que não suporta isso. Eu não suporto isso. A gente não está entendendo nada do que é suportar ou não suportar algum tipo de oposição, por manter uma posição firme na palavra de Deus. Nós não somos chamados a ser os populares da Ilha de Caras. Nós somos chamados a ser populares nos céus, a ser conhecidos nos céus, a sermos reconhecidos nos céus por aquilo que fazemos enquanto estamos aqui. E o último versículo é esse. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. E essa palavra jaz, ela é uma palavra interessante para terminar aqui.
Quando as pessoas vão no cemitério, diz lá assim, aqui jaz fulano de tal, não é isso? Aqui está enterrado, aqui está sepultado, aqui está o que sobrou dele. E o mundo jaz no maligno, o mundo está morto no maligno. O mundo está, ou por outro lado eu posso dizer, está imerso, está depositado. O mundo está no maligno. E nós temos que entender então quem nós somos. Nós sabemos que somos de Deus e que o mundo jaz no maligno. Há uma incompatibilidade pelo tempo que estamos aqui. Quer dizer que nós vamos sair brigando com todo mundo, xingando todo mundo, falando, eu sou crente, vocês estão perdidos. Não! Nós temos que amar as pessoas que estão no mundo. Nós temos que caminhar com elas. Nós temos que ser amigos delas. Nós temos que ensinar a palavra para elas. Nós temos que testemunhar com a nossa vida, porque nós somos as únicas portas de entrada para o Evangelho que muitas dessas pessoas terão. Então, nosso papel não é ir lá confrontar e falar, você é do Halloween, você é do inferno. Não, essa é uma palavra para nós. Nós temos que sair desse tipo de polêmica. Os crentes estão perdendo a noção de qual é o nosso papel. Eles estão indo para a polêmica de discutir algumas coisas que nós não temos que discutir nada. Não tem que falar, você comemora Halloween, você vai para o inferno. Nós temos que falar de Jesus. Temos que falar da vida em Jesus. Nós não temos que ir contra o que está sendo feito, mas nós temos que ir a favor do que o Senhor nos ensina pela palavra, que é a obra que Ele quer fazer na vida de todos. Nós não temos que ir para o confronto, não temos que ficar discutindo bobagem. Isso aqui é para nós, isso aqui é para os que somos de dentro. Nós temos que entender quem somos, mas com as pessoas que estão à nossa volta, nós temos que amá-los. Nós temos que apresentar Jesus, temos que apresentar salvação, temos que apresentar esperança de vida eterna. Nós temos que pregar o Evangelho, e o Evangelho é esse. Paulo prega o Evangelho claramente. Antes de tudo eu vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia segundo as Escrituras, depois apareceu a Cefas e aos 12, e foi visto também por mais de 500 irmãos, a qual a maioria está viva e outros morrem, outros dormem, mas ele agora está sentado à direita de Deus Pai, e ele em breve vai voltar, em nome de Jesus, aleluia. Esta é a mensagem, é isso que nós temos que pregar, que Jesus morreu pelos seus pecados, que Jesus pagou o preço, que Jesus quer transformar toda a vida, e qualquer coisa que seja em desacordo com a palavra, Ele vai transformar para a glória dEle. Nós temos que pregar a verdade, fuja de polêmicas, nós não precisamos confrontar tudo o que está acontecendo o tempo todo, não é assim que funciona a pregação do Evangelho, meu querido, minha querida. Nós não somos obrigados, num primeiro momento, a tomar posição contra o que está errado. Até porque está praticamente tudo errado. Nós somos chamados para pregar a salvação, a esperança que é em Jesus, a vida eterna que é no nome dEle, pela graça, por meio da fé. Salvação pela graça, por meio da fé. Essa é a nossa pregação, esse é o nosso chamado, essa é a nossa identidade. Esse é aquele que nós somos chamados para ser. Você sabe quem você é em Cristo? Você precisa entender, você precisa saber o que você deve e não deve fazer, mas acima de tudo você tem que ter ousadia para pregar, porque o Espírito Santo vai tomar a tua vida, ele vai encher a tua boca, ele vai encher de sabedoria, vai encher de discernimento, e quando você se levantar para pregar, o Espírito Santo vai pregar através de você, porque quem convence do pecado, justiça e juízo é Ele. Nosso papel é pregar, nosso papel é ser pessoas que as pessoas tenham prazer em conhecer. Se depois elas vão ficar irritadas com a nossa vida, é outra coisa. Se o nosso testemunho vai aborrecer as pessoas, são outros 500. Mas nós somos chamados a andar com Cristo e fazer a diferença onde nós estamos plantados, em nome de Jesus. Eu sou conforme tu és.